Olá pessoal, bem-vindo ao canal Chalezinho do Mini Coelho. Hoje eu vou passar umas orientações que eu dou para os meus compradores de como cuidar dos filhotinhos, o que fazer nos primeiros tempos que ele estiver na sua casa, o que provavelmente vai acontecer quando ele chegar num ambiente novo, enfim, um monte de recomendação aí sobre alimentação, sobre carinho. Então vamos acompanhar. Esse é um lindão, filhote de Lionhead com Netherland predominante. Tá bem peludão, parece até um Ted, a raça Ted. O irmão dele ficou com a juba mais definida. Então a primeira coisa, quando é sobre a alimentação, até os 3 meses eles só precisam comer ração, feno e tomar água. Não é recomendado inserir um monte de alimentação nos primeiros meses, porque ele ainda está em desenvolvimento, o sistema digestivo dele. E então você vai lá e enche ele de variedades de frutas, legumes, verduras, e ele ainda está em formação, ele ainda é um bebê. É a mesma coisa um bebezinho de 1 ano você querer começar a inserir muito tipo de alimentação. Então tem que ser uma coisa de forma gradual. Então a única necessidade que ele tem até os 3 meses é a água, ração e feno ou capim. Eu, no meu caso aqui, eu dou capim. Ele tem a mesma funcionalidade do feno, que ele desgasta o dente quando ele come, faz o atrito do dente de cima com o de baixo. Ele não quer. Vamos ver. Ele não quer, tá curioso para conhecer. Então o feno ou capim tem que sempre estar à vontade para ele. Eu, para os meus compradores, eu acabo levando uma sacola de capim, que ele já está acostumado a comer, e também levo 1 quilo de ração que ele já está acostumado a comer. Vejo que tem muita gente aí que compra o coelho e aí fica na dúvida, ele não quer comer feno, não quer comer ração. Então, eu não para não ter esse problema, eu prefiro fornecer a alimentação que ele já está acostumado aqui, porque se ele não estiver comendo, é porque ele estranhou o ambiente, algo do tipo. Eu elimino a dúvida de alimentação. Se eu dou a ração e levo o capim, então se o filhotinho não comer na nova casa, então eu sei que não é problema da alimentação que foi mudada. A alimentação dele é 3 colherzinhas dessa de cozinha mesmo, de manhã. 1, 2, 3. 3. Então esse é o suficiente. 3 de manhã e 3 à noite. Uma coisa bacana de você fazer é quando você for dar comida, fazer algum barulho. Fazer mexendo a ração, porque aí você vai acostumar ele com o barulho. Ele vai ouvir esse barulho e vai saber que é hora da comida. Então isso é bem útil aí se você não está encontrando ele pela casa. Se você não está encontrando ele pela casa, você faz o barulhinho que ele vem correndo. Então sobre a alimentação é isso. Até os 3 meses, só capim ou feno, 3 colheres de ração de manhã e 3 à noite. Nada impede de você dar um petisco. Um petisco de vez em quando, mas com moderação, para você ganhar a confiança dele. Vamos ver aqui se ele quer comer. Ele está mais curioso em conhecer o ambiente, que ele vive no viveiro, então aqui ele está mais curioso. Então nada impede de você pegar uma cenoura, rodelinha bem fininha mesmo, uma rodelinha bem fininha, dá para ele, para ganhar a atenção dele. Aí você fica conversando com ele, dando a comida, que aí ele vai associar a sua voz a coisas boas. Pode ser uma rodelinha bem fininha de cenoura,
uma fatia bem fininha de maçã, ou um pouquinho de couve, é sempre pedaço pequeno, uma vez por semana, só para ganhar a confiança dele. Não é nem para ele ficar satisfeito, é só para ele sentir o gostinho. E nesse tempo que ele está comendo, você vai conversando com ele, fazendo carinho, que ele vai associar a sua voz a coisa boa. Aqui ele não está querendo comer também a cenoura. Uma outra coisa também é sobre pegar no colo. Os meus coelhos aqui, quando eles fazem 20 dias, eu já começo a pegar eles no colo para eles ficarem mais dóceis, ficarem mais mansinhos. Então, se você ganhou um coelho, ou comprou um coelho, e não pegar ele no colo, em 2 meses ele não vai querer mais. Em 2 meses ele vai ficar arisco, vai seguir o instinto dele, e vai ser difícil você pegar no colo. Então, eu recomendo para todo mundo que compra de mim no próximo 1, 2 meses, é dedicação total em carinho, em colo, sempre conversando com ele, num tom amigável ali, para ele reconhecer sua voz. Aí tem gente que fala, não, eu não gosto de forçar, não gosto de forçar. Não chega a ser um forçar. Se ele tá no chão, deixa eu colocar ele no chão aqui. Agora eu não quero nem ser mais do chão. Isso é mó peludão, hein? Ó, se ele tá no chão, o coelho não gosta de colo. A realidade é essa. O coelho, como que ele é uma presa na natureza, então ele gosta de ficar no chão porque ele tem qualquer rota de fuga. Mas se você se acostumar a pegar ele no colo, ele vai se sentir seguro no seu colo e não vai querer fugir. Então sempre que quando você for pegar ele no colo, pega pela parte de baixo assim, encosta ele no seu corpo, que aí ele vai se sentir seguro. Então eu peguei a parte de baixo, encostei no meu corpo. Não vou levantar aqui, mas o intuito é esse daí. Sempre que precisar pegar ele no colo, pega ele junto do seu corpo, que ele vai se sentir seguro. Aí, mesmo que ele não quiser, tenta comprar a atenção dele com rodelinha de cenoura, com couve, porque se você não pegar ele no colo nos primeiros semanas que ele estiver com você, há uma grande chance dele não querer mais colo. Então por isso, por mais que seja meio insistente você fazer isso, por mais que você ache que ele não está gostando, e realmente ele não está, porque ele ainda não pegou confiança em você, mas se você não pegar ele no colo, entre aspas, à força, ele nunca vai saber que está seguro com você. Então, depois de 3 meses, ele já vai seguir o instinto dele, que é presa na natureza, e não vai querer mais carinho, vai querer sempre ficar no chão para ter contato com o chão em caso de fuga. Então, colo e carinho é necessário, extremamente necessário nas primeiras semanas. Olha, você vê que ele é bem tranquilo. Tanto é que eu quis tirar ele do meu colo, ele não quis. Porque coelho adora carinho. Adora carinho. Tá, aí outra coisa. Os coelhos, até uns 3 meses, 3, 4 meses, eles ainda não têm muito controle do xixi e do cocô. Então vai ser comum aí você chegar em casa, soltar ele e ele vai fazer cocô e xixi em todo canto. Primeiro que é uma forma dele demarcar território, e segundo que ele ainda não tem muito controle do xixi e cocô. Depois de uns 3, 4 meses, eles mesmos escolhem um lugar para um canto da casa para fazer o xixi e o cocô. Aí fica mais fácil que você vai lá e coloca o banheirinho naquele canto que ele escolheu. Mas uma dica que eu dou também para os meus compradores é que coelho é um animal bem limpo por natureza. Então, se ele for pequenininho e você tiver um cercado pequeno, ou até mesmo uma gaiola que não seja tão pequena, uma gaiola, sei lá, que tenha pelo menos uns 50 por 90,
Uma gaiola que tenha um espaço para ele andar e que se você deixar ele, quando é filhote, num cercado, numa gaiola, ele vai acabar escolhendo um canto da gaiola para fazer o xixi e cocô. Então vai ficar bem mais fácil de você ensinar ele a usar o banheiro. Que aí você vai lá e coloca o banheiro naquele canto que ele escolheu da gaiola ou do cercado. Lógico, eu não estou falando para você criar o coelho em gaiola. Estou falando uma exceção. Enquanto ele estiver pequenininho, você deixar por 1, 2 semanas, a maioria do tempo, ele preso, para que ele escolha um canto da gaiola para fazer xixi e cocô. E sempre você tem que soltar ele algumas horas por dia. Ele precisa se exercitar, ele precisa correr. Então, não crie coelho em gaiola. Ele não é um peixe para viver no tamanho de um aquário. É mais no sentido de quando você limita o espaço dele, ele acaba elegendo um canto para fazer xixi e cocô. Aí fica mais fácil de você colocar um banheiro lá, e aí você começa a abrir, soltar mais tempo ele, que aí ele vai usar o banheiro que está dentro da gaiola. Aí depois você tira o banheiro da gaiola e vai espalhando pela casa. Essa é uma dica que costuma dar certo na maioria das vezes aí. Então beleza, então é isso, xixi e cocô, então alimentação. Tá. Os coelhos gostam de se sentir seguros em casinhas. Então, às vezes, eles entram em casinhas só por se sentir seguro. Ali eles falam, não, aqui é... Eles puxam isso, o instinto aí de gerações antigas. Que dentro de um ninho, uma toca, ele se sente seguro. Então, o ideal é você pegar uma caixa de papelão, para não ter muito gasto aí. Você pega uma caixa de papelão para ver se ele é desses que gostam de casa. Já vi gente que gastou uma grana em um ninho ou numa casinha e o coelho não gosta. Isso é um bom sinal. Ele está mostrando para você que na sua casa toda ele se sente seguro. Então é legal se o coelho não quer ficar numa casa. Não tem que obrigar ele a ficar dentro da casa. Sei que é bonitinho, você vai lá, gasta uma grana, coloca o nome dele, etc e tal, ele não entra. É um bom sinal. É um sinal que ele se sente seguro na sua casa. Então o que eu recomendo é, primeiro, você pegar uma caixa de papelão. Uma caixa de papelão para ver se ele se sente seguro lá. Para ver se ele vai usar mesmo. Se ele começar a usar com frequência a caixa de papelão, então aí você pensa em comprar uma de madeira, uma bonitinha de madeira para ele chamar de canto só dele. O detalhe do papelão é que ele pode roer, porém essas partes que tem tinta não. Então se você deixou ele dentro e ele começou a roer, aí você faz um esforcinho aqui só para tirar essas partes que tem tinta, ó. Então você vai lá e tira essas partes que tem tinta, que essa parte não tem problema. Eu não gosto de que o coelho roa papelão, mas fala que não tem problema. Eu prefiro deixar o capim à vontade, o feno à vontade e pedaço de madeira. No meu viveiro é de pinos, então eles acabam roendo um pouquinho do viveiro, um pouquinho do comedor. Então, basicamente é isso. Se você for criar ele... Ei, garotão, vem pra cá. Se você for criar ele solto, você vai ter um probleminha aí um pouquinho com xixi e cocô. Então, por isso que o ideal é, nos primeiras semanas, você limitar o espaço dele. Carinho, colo, conversar com ele, comprar a atenção dele com comida. Olha como ele adora. Adora carinho. Então, basicamente é isso. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre a adaptação da ração. Também falando da alimentação após os 3 meses. Mas para filhote é basicamente isso. Você compra um comedor, um bebedor. Fica a seu critério
qual comedor e qual bebedor você vai comprar. Um detalhe que às vezes o criador acostuma eles tomarem naquele de canudinho, ou às vezes acostuma ele tomar em pote. Então pergunte isso para o seu criador, porque às vezes ele está acostumado a beber em pote, aí você compra aquele do canudinho e ele não bebe. Aí até ele aprender, você fica na dúvida se ele está bebendo água ou não. Então uma outra informação que você tem que pegar do criador é como ele bebe água. No nípel, que é aquele do canudinho, ou em pote. Aí você escolhe qual que você julga melhor para ele. Eu tenho um vídeo também mostrando alguns tipos de bebedor. Mas até ele mudar para o que você quer, você precisa fazer uma adaptação. Então imagine que no criador ele bebia só em pote. Aí você foi lá e comprou o nípel. Ele não sabe que aquele canudinho sai água. Então você vai ter que deixar um pote lá para ele não ficar com sede e mostrando para ele que aquele canudinho sai água. Aí viu que ele bebeu no pote? Tá bom, então hoje ele já bebeu uma água suficiente, vou tirar o pote, só deixar o nípel e molhar a boquinha dele. E você vai acompanhando para ver se ele está bebendo água. Até o dia que ele beber só no nípel, aí você tira o pote. E o contrário também vale. Se ele está acostumado a beber no nípel, no canudinho, e você quer dar em pote, você garanta que ele está bebendo no pote. Se ele não tiver, você vai ter que comprar o nípel também para fazer a adaptação. Então é uma informação interessante de você pegar com o criador. Bom, acho que é isso. Acho que eu resumi bastante o que eu oriento para as pessoas que compram comigo. Você vai precisar então do pote de água, um pote de ração, feno ou capim à vontade, um cantinho para ele chamar de minha casa, minha vida, e carinho e colo. Carinho e colo é o essencial. Olha como ele gosta. Eu trouxe ele num ambiente novo. O coelho costuma ser bem curioso. Quem falou que ele quer sair daqui? Quando eu tirei, ele quis ficar aqui. Então o coelho é muito carinhoso. Aliás, esse daqui também ele tá com 47 dias. Ele tem um irmãozinho que é praticamente igual. Então eu tô vendendo um deles. Se tiver interesse, me dá um toque aí. Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenha passado algum pouco do conhecimento aí que eu tenho, para que você tenha um coelhinho bem saudável, bem dócil. E não custa falar, essa posição aqui não é legal. Muita gente acha, que bonitinho, ele tá dormindo. Ele não tá dormindo, ele não tá relaxado, é um mecanismo de defesa, quando vira ele de barriga para cima. Raras vezes você pode fazer para ver sexo, ver se tá tudo bem com ele. Mas nunca pegue todo dia ele e fale, eu vou colocar ele de barriga para cima, igual cachorro e gato. Não, isso se chama imobilidade tônica. Ele é um mecanismo de defesa dele, que ele fica imóvel, como se um predador tivesse pego ele fica imóvel, porque se o predador soltar ele no chão, ele corre. Então ele não tá gostando, por mais que pareça que ele tá mansinho, tá calminho, tá quase dormindo, não é. É o mecanismo de defesa dele. Mas beleza, então foi isso daí. Já vou gravar um vídeo aí na sequência da adaptação da ração. E já pretendo fazer um vídeo aí dos alimentos após os 3 meses. Então, se quer ficar por dentro dos novos vídeos aí, se inscreva no canal, marque a notificação aí, o sininho para receber a notificação. E qualquer dúvida é só colocar no comentário aí. Valeu, pessoal, um abraço!